sempre quando a gente ouve falar em reumatologista, nos vem à cabeça idosos ou adultos mais velhos. É difícil pensar em criança com reumatismo. Esse estranhamento vai aparecer nos parentes, nos colegas de classe, nos amigos, nos professores e com certeza a própria criança ou adolescente vai perceber que com ele existe alguma coisa diferente. Uma segunda situação que esses pacientes costumam ter de enfrentar é a dificuldade do diagnóstico médico. Diferenciar ou detectar uma doença reumatológica pode ser bastante difícil e para isso às vezes os médicos precisam de algum tempo. Esse período, que é cheio de exames, consultas, tentativas de medicações, pode ser bastante estressante. Além disso, passar por tudo isso, além das dores, inchaços ou outros sintomas, sem ter um nome, sem ter um diagnóstico fechado, pode ser ainda mais angustiante. Um outro aspecto que a gente pode pensar é a descrença comum das pessoas em relação aos sintomas. Ou seja, muitas vezes os pais, professores chegam a duvidar se de fato aquela dor que a criança diz que está sentindo ou aquela limitação daquele movimento que ela fala que não pode fazer, se de fato isso é verdade. Essa descrença dos outros pode gerar muita solidão ou incômodo para a criança ou adolescente. Isso pode até prejudicar no processo do tratamento. Um último aspecto e bastante importante que a gente pode pensar é a frequência de dores nesses casos. As doenças reumáticas costumam gerar muita dor e essas dores podem levar a restrições ou até incapacidades. Mas quando falamos de crianças ou adolescentes, esses limites não ficam só no âmbito motor. A gente sabe que a brincadeira é a expressão mais natural na infância e por isso ter os seus limites, ter os seus movimentos limitados pode gerar bastante sofrimento. Não só pela dor em si, mas também porque não poder correr, pular, dançar, jogar bola, significa restringir a expressão simbólica e a sociabilização daquela criança. No caso dos adolescentes, essas dores não influenciam só na relação deles com amigos, namorados, parentes, mas também na própria rotina, na liberdade e até na criação de projetos futuros. Esses são alguns aspectos gerais que as doenças reumatológicas costumam causar, mas a gente sabe que a maneira de lidar com eles é muito particular. Portanto, é fundamental que a equipe profissional, a família e o próprio paciente compreendam cada vez mais o que está acontecendo com ele. Aonde que dói? O que é que dói? Que movimentos são difíceis de fazer? O que não está podendo ser dito? O que não pode ser nomeado? É interessante pensar que a palavra reumatismo provém do termo grego reus, que significa fluir. Ou seja, ter uma doença reumática significa que algo não está fluindo bem. Portanto, é super importante se criar recursos, ou seja, maneiras de lidar com essas situações, como a falta de informações, a dificuldade do diagnóstico, a descrença em relação aos sintomas e até as dores e limitações, para que tudo isso não seja completamente paralisador. O movimento da vida dessa criança e desse adolescente precisa continuar.